Olá, alunos, bem-vindos a mais uma aula. Eu sei que essa aula ela envolveu bastante conceito, mas não se preocupem, tá bom? Vamos agora refrescar aqui a memória de vocês. Nessa aula a gente abordou o assunto de núcleos e da síntese proteica. Então, para essa aula você vai ter que saber entender, né, a dinâmica dos componentes que formam o núcleo, nucleoplasma, nucleolo, né, a cromatina, o poro nuclear, toda essa dinâmica, né, do núcleo celular. Além dessa dinâmica, a gente também falou sobre a síntese proteica, é isso mesmo. Então, a gente tem o DNA, a fita molde de DNA duplicada, né? Vocês sabem que constantemente o nosso organismo, ele passa o quê? Por divisões celulares. Exemplo aí, mitose, né? Porque para a gente crescer, nossas células vão ter o quê? Que se reproduzir, passar por esse processo da divisão. Então, a gente tem um processo de duplicação do DNA. Após esse processo de duplicação de DNA, a gente pode dizer, né, que eu vou ter coadjuvantes, né? Nesse caso aí, o RNA, para quê? Para fazer o processo da síntese proteica, pegar aquele molde, a fita do DNA, né? E tentar o quê? Ler aquele manual de instrução e traduzir aquilo em proteína. Então a gente vai ter, né, os RNAs que vão estar fazendo esse apanhado para que a gente tenha o que a gente chama de proteínas. Então, meu diretor, corta agora para a telinha para a gente começar aqui e revisar esse assunto do núcleo e da síntese proteica. Então, componentes do núcleo, né? A gente falou do nucleolo, que é essa porção aqui mais estruturada, é o núcleo dentro do núcleo. No nucleolo é uma estrutura esférica, não membranosa, que é rica em RNA ribossômico e também proteínas, fundamental para a montagem dos ribossomos. A gente vai ter a cromatina, que é filamentos de fios finos que estão soltos sem estarem condensados, tá bom? Dentro aí do nucleoplasma. O nucleoplasma, pessoal, é uma substância gelatinosa, rica em proteína, né, e nucleotídeos, onde a cromatina e o núcleo ficam o quê? Mergulhados. Nesse caso, né, na cromatina e nucleolo, eles estão o quê? Mergulhados no nucleoplasma. Deixa eu apontar aqui de novo. Agora deu certo. Estão mergulhados aqui no nucleoplasma. E eu tenho essa porção mais externa aqui, que eu falo que é, né, o poro nuclear. É o canal, pessoal, de passagem de substâncias. É o que entra, né, e o que sai do núcleo. E eu vou ter a carioteca, que é o envelope nuclear, né, no qual ela é formada por uma membrana dupla, pessoal. Vocês conseguem ver aqui na imagem. Ela tem uma membrana interna e uma membrana externa. E aderidos, né, ao núcleo, eu tenho o retículo endoplasmático rugoso, juntamente com os ribossomos aqui, que estão aderidos, e eles estão relacionados ao quê? A síntese de proteínas. E agora eu vou falar do processo de duplicação. A duplicação, ela é semi-conservativa, então aqui você vai ter, né, o que eu chamo, aí você vai ter, né, o que eu chamo de enzimas que vão ajudar nesse processo da duplicação. E a duplicação do DNA, ela sempre vai acontecer do segmento 5' para o 3', tá bom? E aqui, como vocês estão vendo aqui, ó, do 5' para o 3', ok? E um outro ponto que eu tenho que falar com relação ao processo de duplicação é que eu tenho uma enzima, que é chamada de helicase, que ela vai fazer, é como se ela fosse a tesoura, que ela vai abrir essa fita molde do DNA para que aconteça o quê? O que eu chamo de duplicação desse DNA, tá bom? Então, o que vocês têm que saber?
esse processo aqui da duplicação do DNA. Então, a gente tem a enzima helicase, que faz parte, né, de abrir esse DNA. A gente tem o DNA polimerase, né, onde ele vai, digamos assim, vai juntando essas bases, né? Então, essas bases, pessoal, elas vão ter o quê? As suas bases complementares. Por exemplo, a citosina, ela se liga com a guanina. A timina no DNA se liga com a adenina. E aqui eu tenho também o DNA, o DNA ligase, que vai fazer, né, como se fosse uma colinha que vai ligando essas bases uma com a outra, sempre complementando uma a outra. Então, a gente tem aqui o processo de duplicação e a gente vai ter o processo, após a duplicação do DNA, eu tenho o que eu chamo de processo de transcrição, que é justamente o quê? A leitura desse DNA por um RNA. Né? A cadeia de RNA, ela é complementar à cadeia molde, idêntica à cadeia codificadora. Então, o processo do DNA, uma fita dessa do DNA, ela vai ser o quê? Ela vai ser transcrita para RNA. Só que o RNA, pessoal, ele não tem a base nitrogenada timina. Não existe a timina no RNA, tá bom? No lugar da timina, a gente tem o quê? A uracila. Então, quando se faz a transcrição do DNA para o RNA, no lugar da adenina, tá? Da adenina, que é o Azinho representado pelo A, eu vou substituir ele pela uracila. No lugar da timina, eu substituo pela adenina. No lugar da guanina, eu substituo pela citosina. DNA, deixa eu só fazer aqui para vocês. O DNA é o quê? É citosina com guanina, timina com adenina. O RNA, pessoal, o RNA, ele não possui a timina. No lugar da timina, eu tenho o quê? A uracila, tá bom? Só um ponto aí para reforçar aí esse processo. Então, passei pelo processo da transcrição através do RNA e agora eu vou ter a tradução. A tradução é o nome utilizado para designar o quê? O processo da síntese de proteínas. E ela vai acontecer onde? Ela vai acontecer fora do núcleo, ela vai acontecer no citoplasma da célula, com a participação, entre outros, de RNA e de aminoácidos. Os aminoácidos, eles são o quê? São a fonte primária para quê, professora? Para produzir proteínas, tá bom? Então, pessoal, essa aí foi mais uma aula, né, com relação ao núcleo e a síntese proteica. Já já a gente volta. Até mais! É isso aí, pessoal. Voltei agora para o momento da atividade de sala. Então vamos lá? Meu diretor, corta agora para a telinha para a gente fazer aqui a resolução das questões, resolução desse plantão aqui do Tirando Dúvida. Vamos então para a nossa primeira questão, pessoal. A primeira questão, ela fala dos ácidos nucleicos, que podem ser DNA ou RNA. E eles são constituídos por uma sequência organizacional que é denominada de nucleotídeo. Essa sequência que é a base nitrogenada, a pentose, né, e o fosfato. Apesar dessa constituição, os ácidos nucleicos apresentam algumas diferenças, principalmente no que se diz, né, de DNA e RNA. Esquematiza as unidades que compõem um nucleotídeo de DNA e de RNA, tá bom? Vamos lá? O RNA, a gente tem a ribose, e o DNA, a gente tem a desoxirribose. O que vai diferenciar o DNA do RNA é que no RNA eu tenho, né, a hidroxila. Deixa eu apontar aqui para vocês. A hidroxila, enquanto no DNA eu não tenho,
eu tenho a perca desse oxigênio aqui, ó. Então, essa aí já começa como uma das diferenças de RNA para o DNA. E outro ponto aqui que o RNA vai ter e o DNA não vai ter. O RNA, ele tem a base nitrogenada uracila. A uracila, ela vai parear, né? No caso, no momento do processo de transcrição, com a adenina. Já é diferente aqui do DNA. O DNA, ele já vai ter a timina, a base nitrogenada timina, que pareia com a adenina, tá bom? No DNA, a adenina pareia com a timina e a adenina pareia com a uracila. Então, essas aí seriam as diferenças com relação ao DNA e ao RNA. O RNA ele acaba sendo mais simples quando comparado com o DNA, com esse esquema. Então, eu sempre tenho que saber que para eu ter, né, o ácido nucleico, o ácido nucleico, né, eu tenho que ter a base nitrogenada, que pode ser, no caso do RNA, adenina, uracila, guanina ou citosina, mais a ribose, que é, né, pessoal, o carboidrato, que é uma pentose, e mais o monofosfato. É uma característica aqui do RNA. Já para o DNA, eu posso ter como base nitrogenada ou a adenina, ou a guanina, ou a timina, ou a citosina. Além dessa base nitrogenada, eu vou ter o quê? Eu vou ter a desoxirribose, essa pentose aí, sem o oxigênio, né? Quando eu comparo com o RNA e o grupo de fosfato para eu ter o DNA. Vamos agora para a questão 2, tá? A descoberta da replicação semiconservativa do DNA foi um experimento desenvolvido em 1957 no Instituto de Tecnologia da Califórnia, conduzido por americanos que conseguiram demonstrar pela primeira vez que a replicação do DNA, ela é o quê? Ela é semi-conservativa. Eu tenho uma cadeia molde e eu tenho um molde antigo, que é duplicado, com um molde novo. Os principais nomes dessa descoberta são: quem foi que conduziu e descobriu? Se você observou a aula, você sabe, né, que é Matthew Manson e Frank Starr. Eles foram, né, as pessoas, os cientistas envolvidos, né, nessa descoberta, né, com relação à replicação do DNA, ok? A tradução é um processo no qual haverá a leitura da mensagem contida na molécula de um RNA pelos ribossomos, né? E os ribossomos vão fazer o quê? O que a gente chama de síntese proteica, produzir a proteína que eles leram nessa molécula de RNA. Nesse caso, né, decodificando a linguagem de ácido nucleico para a linguagem de quê? De proteína. É mais um ponto aqui. Então, o RNA que participa desse processo, no qual a mensagem está contida, refere-se ao que tipo de RNA? Qual é o RNA que vai fazer essa leitura dessa mensagem aí que está contida? RNA mensageiro. Tá? Ele que vai, digamos assim, traduzir, né, decodificar essa linguagem. Então, a questão 3, a resposta correta é o RNA mensageiro. Vamos agora observar a questão 4. A questão 4, ela pede para você observar a figura abaixo e você dá os nomes de cada estrutura enumeradas no núcleo celular. Então, aqui você tem a imagem do núcleo celular, né? Perceberam? E a partir dessa imagem, você vai o quê?
você vai identificar o 1. O que é o 1? O 1, pessoal, ele é o quê? Ele é o que eu chamo de nucleolo. E o 2? O que será que é o 2? O 3? O 4? Então, vamos identificar? O 6, vamos lá, gente. O 1 é o nucleolo. O 2 é a cromatina, é o DNA que tá o quê? Que tá, como é que eu posso dizer? Em filamentos longos. Ele não está condensado, ele está descondensado. Então, a cromatina é o DNA que está descondensado. Aonde? No 3, que é o nucleoplasma. O 4 são os poros nucleares, é por onde entra e sai o que, professora? É por onde entra e sai as substâncias. E o 5? 5 é a carioteca, que é o envelope nuclear ou a membrana nuclear. Reforçando aqui que essa membrana nuclear, pessoal, ela é composta por 2 camadas. A camada externa e a camada interna. E ao final aqui, a gente tem o 6. O 6 corresponde ao quê? Ao retículo endoplasmático rugoso ou granuloso. O retículo endoplasmático granuloso, rugoso, se você perceber melhor, ele tem essas manchinhas, essas bolinhas aqui. Isso aqui são os ribossomos, que vão estar o quê? Vão estar aderidos à parede desse retículo. E a partir daí, pessoal, eles que vão fazer o quê? O que a gente fala, né, no caso do ribossomo, o processo de decodificação da mensagem. Eles que fazem a decodificação dessa mensagem para fazer o quê? O que a gente chama de tradução, e a gente tem o que eu chamo de síntese proteica, formação de proteínas, de aminoácidos que vão estar formando as proteínas. Vamos agora para mais uma questão, que é a questão 5, que é da Unifor, e ela fala o seguinte, né? Considere um RNA transportador cujo anticódon é CUG. Então vamos lá, ele me deu aqui com anticódon, né? Anticódon é essa trinca aqui, né, que a gente tem de códon, que é o CUG. Ok. O códon correspondente, né, agora vamos lá. O códon correspondente, agora não é anticódon, é o códon correspondente no RNA mensageiro e a trinca de nucleotídeos da fita do DNA que é transcrita são o que respectivamente. Então, aqui a gente tem o DNA, vou colocar aqui, e aí eu vou ter que fazer o quê? Voltar do lado, né? A gente está acostumado com DNA, códon e anticódon. Então, vou tentar, né, resgatar para tentar entender qual é o códon correspondente a esse anticódon. Então, a citosina, que é o Czinho, ela sempre vai parear com o quê? Com a guanina. Então, aqui eu tenho citosina pareada, deixa eu mudar aqui de cor, pareada com a guanina. A uracila, como é RNA, ela é o quê? Ela vai ser pareada com a adenina e eu vou ter aqui a guanina pareada com a citosina. E agora, e o DNA? Deixa eu mudar aqui a cor. DNA, vou colocar esse aqui. E o DNA, como é que seria o DNA aqui desse códon? Guanina pareada com a citosina. Adenina, como é DNA? O DNA tem a timina. Adenina pareada com a timina. E a citosina pareada com a guanina, com o G da guanina. Então, o códon é GAC, a gente já tem aqui o GAC, e o DNA é o CTG. Ficando então, pessoal, a resposta correta
o gabarito B de bola, tá bom? Percebam que o anticódon, ele vem o quê? Do códon. É o anti do anticódon. O códon, gente, é o quê? É 3 bases nitrogenadas que vão estar formando um aminoácido. E quando eu falo de RNA, eu sempre tenho que reforçar para vocês que no RNA eu não tenho a timina, que é esse Tzinho. Eu vou ter sempre o quê? A uracila. Então, onde eu tenho a adenina, né, eu vou ter que substituir pela uracila quando for o quê? O RNA. E no caso do DNA, segue normal, né? Adenina com timina. Então, essa aí, pessoal, foi o final da nossa aula, né? E já já eu volto com mais aulas aí. Até mais! Tchau!